Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição dos adultos, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Na lição de número 9, nós estamos o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós iremos aprender de fato, nessa primeira questão, o que é a primeira ordenança da igreja. Nós iremos ver também por que, na prática, a igreja ainda trata o batismo como um sacramento, como algo por meio do qual recebemos uma graça espiritual de Deus para um determinado propósito. Iremos ver muitas outras questões e muitas outras verdades dentro do batismo nas águas, assim também como os 3 tipos de batismos para aquele que aceita a fé que estão nas Sagradas Escrituras e outras questões importantes, como, por exemplo, perdemos a salvação quando negamos o batismo? É possível batizar alguém logo após a conversão? Porque Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. Isso estava relacionado ao batismo? Sim ou não? O que é pedobatismo? E de que forma, segundo Mateus 28:19, se faz um discípulo? Então te convido a ficar conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. A leitura bíblica em classe, que está em Romanos 6, do 1 ao 11, trata da questão do pecado e a vitória que nós temos sobre o pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz, o que é chamado morrermos com Ele. Quando nós cremos no Senhor e também nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, essa vitória da ressurreição nos faz com que nós tenhamos também vida nele, porque Ele venceu a morte, e nós cremos que por causa disso Ele adentrou a presença do Pai, nós seremos salvos por Ele plenamente na sua vinda. Nós acreditamos nisso. Mas Paulo, para tratar a questão do pecado e da luta da carne e do espírito, da minha inclinação para o erro, também da minha inclinação de buscar a Deus porque tenho fé em Cristo, Paulo começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Se você conferir o último versículo, ele diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A explicação plausível para nós entendermos que não precisamos viver uma vida desregrada para que a graça de Deus venha nos conquistar para isso, é que a graça é a oportunidade que nós temos, mesmo mediante todos os nossos pecados, nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Veja o que diz os versículos 14 e 15 de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Ou vós não sabeis a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da lei do Espírito de vida que está em Cristo para a vida eterna. Então, se nós somos verdadeiramente convertidos no Senhor, então nós não viveremos uma vida de prática de pecado. E é isso que Paulo vai tratar. Como a exegese completa de Romanos 6, 1 ao 11 não é o alvo dessa lição, porque essa lição está falando sobre batismo, então nós iremos ler, porém não iremos fazer a exegese de forma minuciosa. Porém, todo o desenrolar de Romanos 6, do 1 ao 11, está falando sobre isso. A nova vida que nós temos em Cristo. Continuemos a leitura. Versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Confira os textos de Gálatas 2:19, 6:14 e Colossenses 3:3. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que seria esse batismo na morte? Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo, quem? Jesus, os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro cita muito Isaías, também como Provérbios e Levíticos. Então, o que seria o batismo na sua morte? Pedro está explicando aqui. O batismo na morte significa que Cristo, quando se sacrificou pelos nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira. E hoje nós não estamos mais sob o pecado, porque a vitória de Cristo nos deu vitória sobre o pecado. E agora, sendo Cristo vivo, ressurreto, nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para a justiça daquele que nos comprou e que retirou os nossos pecados. Então, o batismo na morte simplesmente é o momento em que nós nos convertemos, em que nós cremos nesse sacrifício. Então, fomos batizados nele, em Cristo Jesus. Porque a alusão a batismo é completamente cercado, entregar-se completamente, deitar-se sobre, estar completamente cercado. E veremos outros textos que dizem coisas semelhantes, como, por exemplo, Salmo 42, verso 7. A própria figura e simbologia do cálice da ira de Deus que estava sobre Cristo mostrava que ele estava completamente cercado de tudo isso. É por isso que o batismo por imersão nos cerca de água por todos os lados. O versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, já explicado, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo, em 1 Coríntios 15, 29, ele fala sobre isso, dando a esperança da ressurreição de Cristo e que nós seremos ressuscitados. Ele diz: nós não somos batizados pelos mortos, somos batizados por aquele que está vivo, que é Cristo Jesus. Você pode conferir também em Colossenses 2 e 12. E andar nós também em novidade de vida significa que agora, se eu morri para o que era antes, agora as coisas velhas, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se passaram, então morreram. Tudo agora é novidade de vida. O anjo, quando libertou os apóstolos, em Atos 5, versículo 20, ele diz: agora vão e voltem para o templo e pregue esta nova vida. Pregue isso que vocês estão vivendo. Versículo 5. Porque se fomos plantados, agora ele já usa outra figura, plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O próprio 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a semente. Se a semente não morrer, ela não frutifica. Sabendo isto, que o nosso velho homem, velho ficou para trás, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Veja, porque o pecado não tem domínio sobre nós, porque o corpo do pecado foi desfeito. Mesmo Jesus não tendo pecado, ele levou sobre si os nossos pecados e o seu corpo foi destruído, ou seja, ele morreu. Mas depois ele ressuscitou. E não há mais corpo de pecado, há corpo glorioso, que nós também receberemos na nossa salvação plena. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se ele está morto para o pecado, então não tem como mais ele está submisso a isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual a origem do batismo? O batismo ele tem origem judaica. Em os ritos de lavagem antes de entrar em locais sagrados, que perduram até os dias de hoje, tanto entre o povo judeu, mas com grande ênfase entre os árabes, antes de entrarem nas mesquitas, e sempre quando eles estão em reunião para fazer as suas orações, estão sempre se lavando. Existem torneiras espalhadas por toda a cidade, porque o símbolo muito fortalecido de que a água purifica e limpa, literalmente, mas também que purifica e limpa os nossos pecados. O próprio Cristo disse que por causa do seu sacrifício, da sua entrega, os seus discípulos já estão justificados. Eles precisam apenas lavar os pés. E foi aí onde Cristo lavou os pés, que simboliza lavar o seu procedimento diário
porque diariamente você suja os pés, porque você vai caminhar, ou seja, você vai viver. Então é uma simbologia muito forte que os essênios já praticavam há 250 anos antes de Cristo. Os essênios, revoltados com a corrupção do templo, se isolaram no deserto e ali eles tanto transcreveram, né, e faziam cópias das escrituras, como também introduziam aqueles que eram prosélitos na fé e que estavam entrando no arrependimento, mais uma vez, na presença de Deus. Alguns dizem que João Batista era um essênio, mas não temos comprovação bíblica para isso. E João Batista começou e ele disse que fazia o batismo porque aquele que me mandou fazer, ele não disse que foi Jesus que mandou ele fazer. Aquele que me mandou batizar, ele disse que aquele mesmo que obedeceu o Espírito, este é. Por mais que João Batista tenha conhecido Jesus enquanto adulto, não temos essa informação, mas eles eram primos. João Batista não sabia que Jesus era o Messias escolhido de fato, a não ser pelo sinal que Deus falou com ele que ele receberia, que era o Espírito descer sobre ele. Este é o que batiza com o Espírito Santo, que é Yeshua, Jesus Cristo, ou a salvação de Jeová. E aí, esse batismo de João representava que o povo estava voltando para Deus arrependido dos seus pecados. E João ainda dizia que eles teriam que produzir frutos dignos de arrependimento. E você já vai tirando algumas verdades por aí. Então o povo precisava estar arrependido para se voltar para Deus e participar da simbologia dessa purificação, que era a imersão. Batista, o imersor, aquele que coloca as pessoas na água como símbolo de pureza diante de Deus. Como temos muitas verdades bíblicas sobre o batismo para falar, então não leremos tantos versículos, mas falaremos as referências destes versículos aqui para os irmãos. Primeira pergunta, ou primeira verdade bíblica sobre o batismo. É possível batizar alguém logo após a conversão? Quando Paulo estava cego, Deus mandou Ananias lá, e depois de ele se levantar, foi livre da cegueira e logo foi batizado. Atos 9 e 18. O eunuco da Etiópia, em Atos 8, 35 a 38, ele, depois de ser convencido por Filipe na pregação de Isaías 53, ele disse, olha aqui água, o que me impede de ser batizado? E logo ele foi batizado. Atos 16, depois que Paulo e Silas foram libertos da prisão, que eles não saíram de dentro, o carcereiro ouviu a palavra de Deus, ele e toda a sua família se alegraram em Deus e todos foram batizados, Atos 16, do 32 ao 34. E a última referência, Atos 2, 37, 38 e 41. Esse trecho, depois de ouvirem a pregação, olha a verdade, depois de ouvirem a palavra, entenderem a palavra, se entregar a essa verdade, eles perguntaram o que eles iriam fazer. E Pedro diz, você tem que se converter e batizar e vai receber o dom do Espírito Santo, ou a presença de Deus sobre a sua vida. E de bom grado eles recebiam a palavra e muitos eram batizados todos os dias. A igreja crescia de forma assustadora. O simbolismo do batismo está completamente conectado com a conversão. E hoje, o propósito do batismo ele tem fugido um pouco, porque ele está mais atrelado à introdução à instituição denominacional. Porque depois de um bom tempo que alguém aceita Jesus, é que os mestres vão introduzir aquela pessoa ao batismo. Nós iremos falar algumas verdades sobre o batismo, tendo por base a gloriosa e maravilhosa palavra de Deus. A outra verdade bem interessante aqui é de que forma, segundo Mateus 28 e 19, se faz discípulo. E aí tem a pergunta, qual a primeira ordenança da igreja? Olha que interessante. Veja o título da lição diz, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Isso soa bonito, porque relacionado a rituais, o batismo é o primeiro ritual da igreja, que está dentro da primeira ordenança da igreja, que são compostas de elementos ou 3 elementos. Então, qual é a primeira ordenança da igreja? Fazer discípulo. E fazer discípulo é pregar, ensinar e batizar. Que o batismo é o símbolo público em que se está introduzindo esta pessoa na comunidade dos fiéis, porque salva e fazendo parte do corpo de Cristo, ela
Já faz. Então, qual é a primeira ordenança da igreja? Vão por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Aí, batizando-os, porque o batismo faz parte da primeira ordenança, que é fazer discípulo, ou a primeira ordem do Senhor. E nessas ordenanças, e nessa ordenança de Cristo, o primeiro rito da igreja é o batismo em águas. Ritual é uma cerimônia em que se tem elementos físicos cuja representatividade traz uma verdade que a pessoa vive ou irá viver. No caso do batismo, fala de algo do passado. O que do passado? Ela aceitou Jesus e agora ela está confessando publicamente que ela é de Jesus Cristo. Quantos tipos de batismos para o cristão há nas Sagradas Escrituras? Essa é a pergunta. Primeiro, há o batismo relacionado à morte de Cristo, que está relacionado à aceitação e à entrega, a crer no Senhor. Você pode conferir textos como Efésios 1, 13 e 14, que quando se creu no Evangelho, foi selado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Você pode ler dentro da leitura bíblica Romanos 6, do 2 ao 4, que fala sobre esse batismo na morte. É o primeiro batismo, o batismo na morte. Colossenses 2 e 12 também fala sobre esse batismo. E João 3, 5, nós iremos falar em seguida, também fala desse batismo de se introduzir, de receber o Espírito de Deus. Então, o primeiro batismo é o batismo em Cristo, ou o batismo na morte, ou o batismo no seu sacrifício. O segundo batismo é o batismo como ritual, que é o tema desta lição, que é o batismo em águas. Em João 1, 26, depois o 31, depois o 33, Mateus 3, versículo 11, enfim. Há vários textos de João Batista dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, o objetivo de batizar com água é a marca daqueles que estão vindo de volta arrependido dos seus pecados para Deus. Essa é a função principal, de introduzir de volta, fazer a ligação dessas pessoas com Deus. Então, elas se arrependeram. E o que aconteceu primeiro foi dentro delas, na alma delas. E agora elas estão voltando para Deus. Então, o batismo é um ritual de confissão pública feito por imersão, que simboliza a morte que foi sepultado, a morte que já aconteceu no primeiro batismo, que é o batismo da morte, e agora ele está confessando publicamente que terá uma vida nova, uma novidade de vida dia após dia em Cristo Jesus. E o terceiro batismo é o batismo de Jesus, que é ele mesmo que batiza. João Batista diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um aí que ele é antes de mim. Ele foi primeiro do que eu. Eu não sou digno nem de abaixar e desatar as correias das suas alparcas e as carregar. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode conferir isso em Marcos 1:8, Mateus 3:11, Lucas 24:49, ficar em Jerusalém, né, esperar a promessa do Pai, a descida do Espírito e o batismo no Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Atos 19 e versículo 6. Então, existem basicamente, para o cristão convertido, 3 batismos: na sua conversão, depois o ritual, e para aqueles que Deus quer dar, e está reservado para todos que também buscarem, o batismo no Espírito Santo, que é o recebimento dos dons e não do Espírito. O Espírito já tem desde o primeiro batismo, mas o recebimento de dom, de capacidade para o serviço. Mas por que em João 3,5 Jesus disse a Nicodemos que é necessário ele nascer da água e do Espírito? Muitos, erroneamente, têm interpretado esse texto como se fosse o batismo na água, nasceu da água, então batismo na água. O batismo não faz ninguém nascer. Isso está sendo bem explicado nessa lição. Não é um sacramento, ou seja, não há uma graça espiritual e sobrenatural em fazer ele, mas ele é por já ter acontecido a bênção espiritual, se faz ele como um rito da igreja que faz parte da primeira ordenança de Cristo aos seus servos, que é fazer discípulo. Simplesmente Jesus estava explicando a Nicodemos, sendo ele o teólogo e conhecendo o livro de Isaías, que está escrito em Isaías 44, o 3 e o 4.
derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, futuro, e a minha bênção sobre os teus descendentes, futuro. O Antigo Testamento está preparando a vinda do Messias, que trará a possibilidade, quando o véu se rasgar de alto a baixo, do Espírito que está fora adentrar dentro de nós como templo e morada do Espírito Santo. É sobre isso que ele está falando. E por que ele diz água e Espírito? Simplesmente para conectar com a promessa de Isaías 44, 3 e 4. E isso é uma figura de linguagem chamado paralelismo, onde se faz a repetição da mesma sentença com sinônimos. Então, a água é símbolo do Espírito e o Espírito. Por isso que ele diz, derramarei água sobre a terra seca e derramarei do meu Espírito. No mesmo texto, ele está confirmando isso. Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que tipo de batismo vem ao seu entendimento? Vem logo o entendimento do batismo no Espírito Santo. Mas a pergunta é, quantos batismos há em Atos 19? Esse texto nós precisamos ler, porque não há só um batismo em Atos, capítulo 19. Veja o que o texto diz do 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes. Ele achou alguns discípulos ali. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele está falando da fé, de crer para receber o Espírito Santo. Ele está falando do primeiro batismo, o batismo na morte. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então eles não conhecem a doutrina da existência do Espírito de Deus que habitará dentro deles. Eles não conhecem. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Então significa que eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. Então eles não têm o Espírito Santo. Então eles precisam receber, primeiro, a pregação de Cristo para receber o Espírito, depois o batismo nas águas, que é ritual, ou antes ou durante o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento, o dom para o serviço. Veja o que diz o versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Olha, Paulo dizendo que o que realmente vale. É como se ele dissesse, isso que vocês creem, tá certo, tá voltando para Deus. Mas o que João falou é aquele que iria após ele, não é João que vai justificar vocês. Após a vida e vir, isto é, Jesus Cristo. E aí ele entra para pregar sobre Jesus. E os que ouviram, então isso faz com que aqui não traga a mensagem que Paulo pregou para eles, mas que mostra que Paulo falou e pregou para eles sobre Cristo. Veja, versículo 4, finalzinho. Isto é, Jesus Cristo. Então ele começou a pregar aí sobre Cristo para eles. Aí no versículo 5, e os que ouviram o quê? Jesus Cristo. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados em que batismo aqui? Foram batizados no batismo das águas. Então eles foram batizados no batismo primeiro espiritual, porque creram, e depois aqui diz que foram batizados, que ouviram, foram batizados, eles ouviram, creram, batismo na morte, e também foram batizados nas águas. Versículo 6, aqui não diz o nome batizado nas águas, mas essa é uma referência de outros textos que implica que eles foram batizados nas águas. E o 6, e impondo-lhes as mãos, veja que está diferenciando esse batismo do 5 do batismo do versículo 6. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Está mostrando aqui o revestimento de poder ou os dons espirituais que eles acabam de receber. Então eles ouviram falar de Jesus, se entregaram a Jesus, aceitaram Jesus, foram batizados provavelmente nas águas, segundo o versículo 4, versículo 5. E agora no 6, Paulo coloca a mão sobre eles, oram e eles foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, Paulo trouxe para eles o pacote completo que eles estavam precisando. Meus queridos irmãos, em especial você, professor de escola bíblica dominical, eu sugiro que você comece a sua aula para que haja um entendimento do que é o batismo na morte. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Eu sugiro que você comece explicando Marcos 10, 38 e 39, que é o que eu provavelmente vou também
fazer sobre esse batismo que Jesus falou em Marcos 10, 38 e 39. Um batismo eu irei passar. Um batismo que não sei se vocês vão suportar passar. Por quê? Porque os discípulos queriam estar um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus diz: vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar? Aí ele começa a falar: ou beber o cálice que eu vou beber. Aí ele diz: certamente vocês vão beber do cálice que também eu vou beber. E você pode usar referências como ler Romanos 6 mais uma vez, Lucas 22, 42, Mateus 26, 38 e 39, Lucas 12, 50, Marcos 14, 36 e também Hebreus 5, 7. Ser batizado também está relacionado a estar cheio internamente ou ser cheio, que traz o sentido de que Jesus estava completamente cheio de quê? Cheio de sofrimentos. Segundo Hebreus 5, 7, ele foi consagrado como príncipe da salvação deles por causa do seu sofrimento, da sua angústia que ele passou. Então, quando ele diz que ele vai beber o cálice e diz ao Pai: afasta de mim esse cálice, mas eu tenho que beber esse cálice, ele está dizendo que ele tem que passar por este sofrimento. Então, ele usa essas duas figuras: cálice, que fala da ira de Deus que será derramada sobre ele, e também fala sobre batismo, ou seja, ele será colocado nisso e ficará rodeado disso. Veja que ele diz na ceia que ele está cheio de angústia até a morte. Então, esse é o batismo na morte. Você pode também ler outra referência, que é Salmo 42, 7, que fala sobre a alma abatida, completamente triste, e as enxurradas de água vindo sobre essa pessoa. Ou seja, cercado de muito sofrimento, por isso que ele chama isso de batismo. Se uma pessoa negar o batismo nas águas, não quero passar por esse jeito, por qualquer coisa, por falta de entendimento, por não compreender bem isso, falta de ensino mesmo. Se qualquer pessoa negar o batismo, ela está negando Jesus e ela está condenada ao inferno? Não é bem assim, né? Deus conhece o coração de cada um, se converteu ou não. Mas Marcos 16, 16 traz o ensinamento: aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. João Batista, em Mateus 3:8, ele dizia para os que vinham ser batizados com eles, e diziam: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, havia um pré-requisito. Estão arrependidos de verdade? Então eu vou batizar vocês. Então, o que condena alguém em Marcos 16:16 é não crer. Então, ser batizado, ser introduzido no corpo de Cristo está relacionado a crer. Crer e ser batizado. Ou seja, o batismo não é um complemento da salvação. Por isso, ele não pode ser chamado de sacramento. Mas ele é tratado como sacramento nos dias de hoje? Sim. Por que ele é tratado como sacramento? Na teologia, não. Na teologia está correta, está a declaração de fé das Assembleias de Deus, e ela fala sobre o batismo de forma gloriosa. Na página de número 128, diz que o batismo não é salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. A frase arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados é interpretada erroneamente muitas vezes como que o batismo seja essencial ao perdão e, consequentemente, para a salvação. Mas não é bem assim. O batismo é uma ordenança divina, página 129. Em si, um ato de compromisso e profissão de fé, um ato público em confirmação daquilo que já possuímos, a salvação pela fé em Jesus. Nós já possuímos a salvação. Então ninguém perde a salvação porque negou o batismo. Só não podemos negar Cristo, que ele nos negará diante do Pai. O ladrão, do lado direito de Cristo, na cruz, ele foi salvo sem ser batizado. Não precisou descer da cruz para se batizar. Ele foi salvo. Já adentrando na lição, no primeiro tópico, ele cita muito Agostinho, que provavelmente inseriu na igreja isso que é considerado pela lição um desvio na igreja, que em algumas tradições cristãs o batismo torna-se necessário para a salvação. E porque na prática nós tratamos o batismo como um sacramento? Porque quando você ouve pessoas que estão sendo introduzidas ao batismo, novos convertidos, filhos de crentes que já são adolescentes, ou pessoas que não eram casadas e são crentes há algum tempo,
e vieram se casar agora e eles vão passar pelo batismo, a força da má tradição ela é tão grande que quando o pastor pergunta àquela pessoa por que o que é o batismo ou por que você está desejando ser batizado nas águas. E a pessoa simplesmente responde: porque eu quero morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ou porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. E esse tipo de ensinamento, ele, por mais que seja falta de entendimento para aqueles que no passado começaram falando desta maneira, mas também se torna algo malicioso e manipulador para constranger as pessoas a, o mais rápido possível, batizar alguém nas águas para ser introduzido como mais um membro daquela denominação. Isso não é o mais importante, mas o mais importante é que essa pessoa saiba a verdade, que ela já é membro do corpo de Cristo e que o batismo faz parte da ordenança do discípulo e que ela, passando por este ritual, ela está confessando, reafirmando e que ela é de Jesus e vai viver uma nova vida na comunidade agora. Ela terá a oportunidade agora de ter o documento da sua denominação, de participar da ceia, porque quem não faz parte do batismo não participa na ceia. Isso também é algo de governo da igreja, precisa ser respeitado, mas não é algo que tem uma doutrina bíblica para isso. E é importante que seja ensinado aos irmãos aquilo que é correto, para que as pessoas não venham repetir como algo decorado de uma tradição de má ensino de que o batismo se torna um sacramento na prática, porque só fará parte do corpo de Cristo se passar pelo batismo nas águas. E é esse o tratamento na prática que temos. Na teologia, está tudo bem, mas na prática continuamos colocando tanto o batismo como a ceia como algo sobrenatural, essencial à salvação. E isso é falso ensino. Não pode ser ensinado dessa maneira. Mas são coisas secundárias. Como disse Hubertus Meldenius, no século XVII, frase que é atribuída a Agostinho, mas não é dele: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. A lição também fala sobre o batismo de crianças, que também foi introduzido provavelmente por Agostinho, e aí onde é a explicação sobre o que é pedobatismo. Pedo é uma palavra que significa criança, significa infantil, de onde vem a palavra pedofilia. Então, pedobatismo é simplesmente o batismo de crianças, que é praticado pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica Presbiteriana. Os católicos justificam, como também a presbiteriana, o batismo de crianças por causa da marca física no corpo, que é a marca da aliança, a marca da fé, que o Senhor fez com Abraão, que era a circuncisão. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ilustrando tudo isso, diz: uma mãe, por acaso, pergunta à criança que ela vai amamentar se ela já entende quais são as propriedades do leite materno para que ela aceite o leite ou negue o leite? Não. Se a mãe quer trazer vida para essa criança, então ela vai introduzir o leite para ele. Da mesma maneira, é o batismo nas águas. São cristãos, então elas desejam, querem, vão ensinar as crianças a serem cristãos. Então, dizem eles, os católicos, que a criança recebe a graça do batismo, a bênção espiritual de Deus. Porém, nós sabemos que é um ritual. Importante é, mas é um ritual que simboliza que nós morremos em Cristo e que nós estamos ressuscitando nele. Então, nós não somos ressuscitados em Cristo ou morremos nele no ato, mas estamos apenas confirmando, celebrando, divulgando e professando que nós somos de Cristo. Com essas palavras, nós já falamos também tudo o que está no tópico de número 2 e no tópico de número 3, a fórmula e o método do batismo. Está claro em Mateus 28:19, a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na primeira ordenança, ele já deixa bem claro que o batismo tem essa forma. Se você examinar comigo, 2 Coríntios 13:13, está lá a bênção apostólica, que a igreja decidiu fazer uma bênção no final do culto e se utiliza dessa bênção proferida pelo apóstolo Paulo como se fosse algo que deve ser uma norma, uma regra a ser praticada no final do culto, que é uma bênção, algo glorioso. E nessa bênção diz que a graça do Senhor, o amor de Deus
e a comunhão com o Espírito Santo. Mostra de forma resumida a completude da obra da salvação, assim também como a forma trinitária, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que projetou pelo seu amor a obra da salvação em Cristo e que ela é operada na nossa vida enquanto nesta terra pela presença do Espírito Santo. Então, não há algo mais completo e glorioso e bíblico do que fazer isso. É claro que a autoridade dessa salvação está em Cristo. Por isso que você verá textos como Atos 2:38 e 19:5, foi batizado em nome de Jesus. Assim, tanto Paulo, em Atos 9, assim também como os Efésios, em Atos 19. E a questão da imersão, há uma grande discussão por causa disso, mas o quesito principal é que todo ser convertido no ato do batismo, ele tem que ser molhado completamente, porque está cheio de todos os lados, será sepultado completamente e um símbolo de ressurgir daquele sepultamento. Então, nada mais coerente do que o batismo ser por imersão. Tanto que na Bíblia judaica completa, João Batista é chamado de João, o imersor. A palavra Batista é traduzido como o imersor, aquele que batiza. E João batizava próximo a Enom, porque o próprio texto de João 3:23 diz, porque ali havia muitas águas. Então temos algumas referências para apoiar o batismo por imersão, e é isso que a igreja tem praticado na maioria dos cristãos no mundo, que ainda vão até os dias de hoje para fazer um rebatismo, né? Todo mundo batizado só como forma turística mesmo, vão até o Rio Jordão, onde João Batista batizava, e são batizados lá por algum irmão, algum pastor que esteja presente naquele ato, mais turístico do que ritualístico de fato, porque o batismo é só um e é no Senhor. Como é glorioso falar sobre esses assuntos. Tentei fazer de forma resumida, e é um assunto glorioso sobre a igreja, sobre a nossa vida diante de Cristo, dentro da comunidade cristã. Talvez você tenha visto aí na tela o QR Code que apareceu durante a nossa fala. Esse QR Code é possível você apoiar o canal EBD, sim senhor, e o nosso trabalho, a fim de nós melhorarmos aqui a forma de gravar vídeos para os irmãos. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre tudo aquilo que foi falado. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para os irmãos da igreja e ser inscrito no canal EBD, sim senhor. Se eu citei o canal Bíblia de Fato, é porque o canal Bíblia de Fato é o nosso primeiro canal, o canal principal. Estamos no canal EBD, sim senhor. Canal que é exclusivo para a escola bíblica dominical. Próxima semana nós estudaremos a lição de número 10. Iremos para o segundo rito da igreja, que é a ceia do Senhor, chamada de a segunda ordenança da igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.